Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus, muito feliz por estar aqui nessa noite, junto com os irmãos, nessa festa. Que responsabilidade de pregar a palavra hoje aqui, irmão, se soubesse. Mas Deus é bom, né? Glória a Deus. Grato a Deus pela oportunidade, grato a Deus pelo pastor Valdo que nos convidou, pela amizade, gratidão. Quando nós encontramos na nossa vida pessoas que nos respeitam, que nos valorizam e que confiam e que têm uma amizade, irmãos, gratidão, guarde isso. Seja sempre grato. Amém? Obrigado, pastor. Obrigado. Lucas, capítulo de número 6. Eu posso pegar aqui, igreja? Amém? Lucas, capítulo de número 6. Se a palavra não estiver boa, vocês digam ai. Se for de bênção, vocês dão glória. Se dois digam ai. Aleluia. Conheço isso. Lucas, capítulo de número 6, no versículo 6 a 11. A última vez que eu estive aqui, pastor, você deu uma emagrecidinha, está correndo? Está fit? Um mês, esse mês eu engordei muito, pastor. Olha comigo. Não deixa não, né? A Claudinha tem que fazer isso. A Claudinha deixou comer 4 panetones esse mês, pastor. Meu Deus. Ela não come, eu como. Olha o resultado. Eu coloquei esse mês e falei, pô, dá pra fechar ele, não dá para fechar, irmão. É sempre terrível, né? Tá na moda, tá bom. Eu esqueci, eu tenho que ir mais à vontade aqui, eu vou aprender ainda. Eu não vou aprender. 6, versículo 6 ao 11. Diz assim: e aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Eles ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Esse texto, ele nos fala de um milagre, de uma cura que Jesus realizou, um milagre que Jesus realizou na vida de um homem que tinha uma das mãos mirradas. E a narração, ela começa... Podem sentar, irmãos, por favor, desculpem. E a narração começa aqui no versículo 6, diz: aconteceu também em outro sábado, direcionando, apontando para um sábado anterior que teve um ocorrido, que houve um acontecimento. Que acontecimento, que ocorrido foi esse? Foi um confronto, ou um conflito dos fariseus com Jesus. Os fariseus, na sua forma, naquilo que eles aprenderam, na sua criação, na sua religião, na consciência deles, do que era a guarda do sábado, para os fariseus, Jesus estava errado. Naquilo que eles tinham aprendido desde criança, na sua religião, na doutrina que eles seguiam, naquilo que eles achavam que era correto, que passaram para eles que era correto. Nessa visão eles achavam que Jesus estava errado. Por outro lado, Jesus vinha trazendo uma novidade de vida. Jesus vinha apregoando o reino de Deus. Aleluia. Jesus vinha pregando o reino. Olha aqui. Desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino. Jesus, ele vinha trazendo um novo. Jesus, ele vinha pregando, dizendo o seguinte: vocês têm ouvido olho por olho, dente por dente,
Mas porém agora vos digo, não resistais ao mal, mas se alguém lhe bater a tua face direita, oferece-lhe também. Ei, vocês não esperavam mais ouvir isso no meio dos crentes, né? Mas isso é doutrina ainda. E ele diz ainda mais: se alguém pleitear contra ti pelas tuas vestes, dele também a capa. E ele vai um pouquinho mais longe e diz assim: olha, se alguém lhe obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele? O que isso quer dizer? Que é melhor ter paz do que razão. Às vezes é melhor você abrir mão da razão e ter paz, irmãos. Às vezes é melhor você entregar na mão de Deus, compreender o próximo, compreender que às vezes o irmão ou a irmã não tem a maturidade que você tem, né, no caminho, do que você se irá. Imagina o seguinte, uma cena, eu vou para o texto já rapidinho, mas eu não posso deixar isso passar batido. Às vezes você tem razão e você se pega na tua razão, e você olha ali atrás, olha no banco, você viu o irmão cantando, agora você olha e o irmão não está mais lá. Ele para de vir para a igreja porque você tinha razão. Não é melhor quando você deixa a razão e você tem a paz e você olha assim, bem assim, bem discretamente, você olha, você vê o irmão continua ali sentado, dando glória a Deus, louvando a Deus. Não é melhor? Aí você fala: obrigado, Jesus. Você não é culpado de ninguém sair da igreja. Nós temos que estar todos conectados no mesmo canal, no mesmo propósito, no mesmo caminho. E é isso que Jesus vinha falando, vinha pregando, vinha ensinando. O reino de Deus não são coisas, o reino de Deus são pessoas, o reino de Deus é amor, o reino de Deus é unidade. Aleluia. Mas os fariseus, eles não aceitaram, eles não receberam Jesus. Sabe o que acontece? Eles saíram de perto de Jesus furiosos, saíram com o coração cheio de mágoa, de rancor. E eu aprendo aqui, pastor, que essas coisas são coisas de fariseu. Eu aprendo nesse texto que mágoa, ressentimento, olha o ar que eu digo para vocês, se apertar e diz: ai. Eu aprendo aqui neste texto que coisa de mágoa, ressentimento, e dormir irado, e dormir frustrado, e dormir esperando que o irmão ou a irmã pague por aquilo que ele fez, que você acha que ele fez ou ela fez. Isso é coisa de fariseu. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto está dizendo que eles saíram da presença de Jesus, eles foram até os seus líderes, fizeram uma reunião com os seus líderes e falaram: olha, Jesus ele está fazendo algumas coisas aí erradas, ele está curando no sábado, está fazendo as coisas diferentes daquilo que nós estamos acostumados. E o que os líderes aconselham? Vocês vão lá, fiquem de olho, se no próximo sábado ele fizer, nós vamos prendê-lo. Pensa, irmãos, os fariseus eles passaram uma semana inteira esperando a hora de derrubar Jesus. Você já ficou assim, uma semana inteira esperando a hora de derrubar o irmão? Eles passaram uma semana inteira esperando a hora de dar o rodo em Jesus. Se já no sábado a gente pega ele. Que semana angustiada aquela para eles, não dormiam à noite. Segunda-feira, amanhã é terça, sábado está chegando. Terça-feira, amanhã é quarta, está chegando sábado. Aí chega o sábado, da trama, da armação, do laço. Sabe o que é interessante o texto? O texto diz assim, vou voltar para ele um pouquinho aqui. E aconteceu também em outro sábado, que Jesus ele entrou na sinagoga, estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Presta atenção nisso. Jesus ele conhecia o que tinham armado para ele. Jesus sabia da nação que tinha para ele. Ele é Deus, ele conhece os pensamentos, como Deus diz aqui. Quer ver uma coisa interessante? Se Jesus tivesse falado para os seus discípulos: olha, sábado nós vamos entrar na sinagoga, mas vocês fiquem ligeiros, como um bom diácono que vocês são, e quando nós entrarmos na sinagoga, pode ser que tenha uma armadilha para nós. De repente os discípulos diriam para ele: não, Jesus, não vamos lá não, tem tantas sinagogas. Sabe quantas sinagogas tinha nesse tempo aqui, irmãos? Quase 500 sinagogas havia neste lugar. Mas nessa sinagoga havia um homem que tinha, que precisava, que necessitava da presença de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Você entendeu? Havia uma pessoa ali naquela sinagoga
que necessitava de Jesus. Jesus não fala nada para os discípulos, ele vai para a sinagoga. E é interessante isso, porque quando Jesus ele vai para a sinagoga, o que eu aprendo? Jesus ele não vai lá por causa dos fariseus, porque Jesus não está nem aí com os fariseus. Jesus ele se importa com aqueles que o adoram, com aqueles que o buscam, com aqueles que confiam. É com esses que Jesus tem compromisso. Jesus não está preocupado com os fariseus, ele vai para a sinagoga, porque ali havia um homem. Quem era este homem? A Bíblia não fala nem o nome dele. Aleluia! Mas os historiadores, principalmente Flávio Josefo, diz que esse homem era um pedreiro, um bom pedreiro, um homem com dom de estuque, de estucar casas, calçadas. Era um dos mais procurados da tua época para o serviço nas casas. E aquele dia, um dia, esse homem, ele acorda, ele levanta pela manhã e ele sente uma fisgada na mão. Ele sente algo nos seus dedos diferente do que ele nunca sentiu. Mas é um pequeno detalhe, é uma coisinha só uma dorzinha, deixa para lá. É só um negocinho, deixa para lá. Passa outro dia, aquele homem ele sente a tua mão agora, os dedos ficando meio duros. O que está acontecendo? Mas é só um detalhe, é só um pequeno detalhe. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você nessa noite, irmão. Se você estiver esperando Satanás se levantar contra a tua vida, com a cara dele feia, com um tridente, rosnando, ele não vai fazer isso, porque se ele fizer isso, você corre para a igreja. Você vai estar aqui na quarta, na terça, os 12 dias proféticos, no ano profético, no início profético, você vai correr para a igreja. Ele não faz isso, ele vem devagarinho, ele vem nos pequenos detalhes. Meu irmão, deixa eu dizer, ninguém se desvia da noite para o dia. Isso é um processo, é um processo, é um processo. Ei, ninguém começa do quero da noite para o dia. Não, isso é um alimento, cada dia é um pequeno detalhe que vai entrando e vai paralisando. Foi assim na vida desse homem e assim na vida espiritual. Quando nós não vigiamos sobre as pequenas coisas, Satanás ele vai ganhando campo, ele vai ganhando terreno, ele vai entrando. E quando você vê, meu irmão, sabe, pastor, aquele irmão que o senhor gostava de ver aqui na frente, agora ele já está sentado ali. Aquele que não faltava em um culto dia de domingo, agora ele vem de 15 em 15 dias. Não olha para mim não, eu não sei quem é você não, tá bom? Ele não vem mais, ele vem de 15 em 15. Culto nas terças-feiras, nas quintas-feiras, nem pensar. É um pequeno detalhe que vai esfriando, que vai levando para longe. Daqui a pouco ele não está nesse banco, ele está no banco de trás. Daqui a pouco está ali pertinho da porta. Daqui a pouco ele já sai antes da bênção apostólica. Daqui a pouco, se o pastor não visitar, se os obreiros não for atrás, se foi. Pequeno detalhe. De repente, aquele homem começa a sentir as suas mãos, a sua mão mirrada. A mão fica doente, ela seca, até que chega um dia, aquele homem ele vai pegar seu instrumento de trabalho, e ele não consegue mais. É como orarmos. O termômetro do crente é quando nós conseguimos orar. Quando não conseguimos orar, tem alguma coisa errada. Quando estamos num culto como este aqui, louvando, cantando, eu vi um grupo aqui de louvor adorando a Deus, e nós sentados aqui, nós não sentimos nada, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está legal, o instrumento já não está mais nas tuas mãos, ele já não conseguia mais segurar o instrumento de trabalho nas mãos, a mão mirrou, secou, agora veio a agonia, agora veio o desespero, ele não podia mais sustentar a sua família. Enrola uma faixa nas mãos, porque o texto é bem claro, diz que aquele homem estava na sinagoga, e eu posso conjecturar aqui, pastor, que a vida deste homem, ele ia na sinagoga. Ali não havia milagre na sinagoga, não havia cura naquelas sinagogas, era um culto de ensinamentos, era o culto que eles faziam na sinagoga, de segunda até sexta, eles liam os capítulos, os livros, um por um, chegava no sábado, eles fechavam uma história e começava outra. Ei, você não entendeu? Olha o que eu estou dizendo aqui, fechavam uma história e começava outra. Pode ser sábado na sua vida hoje, pode estar começando uma nova história para você hoje. Deus mandou aquilo, vou dizer, calma, que ainda tem vitória para ti. Eles fechavam uma história e começava outra. Era isso que eles faziam no sábado na sinagoga. Mas aquele homem estava lá, não havia cura, não havia milagre, mas o coração daquele homem, ele estava na sinagoga, e eu conjecturo que ele lá na sinagoga ficava, meu Deus, faz alguma coisa, porque isso me sobreveio,
porque a mim, eu sou trabalhador, eu te adoro, eu te sirvo. Senhor, olha a minha mão, olha a minha situação. Não podia contar com os amigos, não podia falar com ninguém naquela situação. Se ele fala, ele não podia nem entrar na sinagoga, ele seria menosprezado, ele seria acusado, ia apontar a vida dele, ia dizer que ele era pecador. Não é assim que muitas vezes nós nos sentimos. A nossa situação é triste, irmão, quando nós não temos ninguém que a gente possa contar, que a gente possa conversar, que a gente possa abrir o coração. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, você que está aqui nessa noite, seja esse instrumento para o teu amigo, para a tua família, para o teu irmão da igreja, seja essa pessoa em que ela possa confiar, e que ele pode confiar, que vocês vão orar juntos e obter a vitória de Deus. Aquele homem não podia contar com ninguém naquela sinagoga, ele não podia falar, ele só tinha que esconder o problema dele, mas ele falava com Deus. Eu creio com o futuro que ele falava com Deus: Senhor, olha a situação, não podia mais trabalhar, não podia mais sustentar a família com dignidade, a sua dignidade estava se indo embora. Mas aí eu volto mais um pouquinho, e Jesus, naquele dia, ele vai para a sinagoga. Aquele homem está na sinagoga sem saber o que vai acontecer, mas Jesus já sabia. Jesus está indo para a sinagoga, Jesus está caminhando. Os fariseus agitados: nós vamos pegar Jesus. E Jesus estava nem para o fariseu, porque Jesus tinha um alvo, Jesus tinha uma direção, Jesus tinha uma história para mudar, Jesus tinha um caminho para mudar. Nada poderia parar Jesus, porque ele tinha uma vida para curar, para restaurar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Jesus chega na sinagoga, ele entra na sinagoga naquele sábado, fecha um livro e começa um novo. Começa uma nova história. E olha que interessante, que Jesus está ali, e o texto diz que ele estava ensinando. Jesus, provavelmente ele começa com este novo livro, mas Jesus ele tem um alvo. Ei, Jesus tem um alvo aqui essa noite. Não sou eu, qual é o outro alvo de Jesus? Você crê que você não veio aqui por coincidência? Você não veio aqui à toa, não. Foi ele que te trouxe, ele que te convidou, ele se responsabilizou por trazer você aqui nessa noite, porque ele tem um propósito na sua vida. Aleluia. Aquele homem precisava de um milagre, precisava de uma cura, precisava de um toque de Jesus. E Jesus ele vai, porque Jesus é assim: onde tem alguém clamando, onde tem alguém buscando, onde tem alguém que realmente confia, onde tem alguém que realmente entrega a Deus, ele vai, ele não para no caminho, ele vai. Foi assim com a mulher de Samaria. Jesus era necessário passar por Samaria, porque ele tinha um compromisso com aquela mulher, e quando Jesus tem um compromisso, nada o impede. Aleluia. E ele está na sinagoga, e ele está ensinando, e o texto diz que agora ele começa a olhar para aquele culto, ele começa a observar, e o texto diz, irmãos, está aqui no texto, eu vou ler para ficar bem claro, e diz assim que lá no culto ele estava lá. Diz assim o versículo 8: mas ele bem conhecia os seus pensamentos. De quem que ele está falando aqui? Pensamento de quem? Da igreja, dos fariseus. Jesus está lá e ele olha assim para o fariseu, e ele vê o pensamento do fariseu. Ele vira para o outro lado, do fariseu. Ele vira para o outro lado, um outro fariseu. Ele olha em um outro pensamento ruim. Ele olha em um outro. Nós que somos limitados, né, pastor Valdo? Às vezes nós estamos no culto como esse, e a gente olha assim, de repente a gente até se vê olhar. Olha um irmão com pensamento vago. O corpo está aqui, mas o pensamento só Deus sabe. Não está conectado com o culto, não está conectado com o que está acontecendo. Assim, Jesus, imagine, isso nos incomoda. Imagine Jesus conhecendo o pensamento, conhecendo o coração. Jesus começa a olhar naquele ciclo ali na sinagoga, e ele vê pensamentos ruins, ele vê homens pensando mal, cheio de maldade, cheio de fúria, cheio de mágoa, querendo fazer o mal. Jesus ele começa a olhar, mas a Bíblia diz que há um homem na sinagoga que tinha a mão direita mirrada. E quando Jesus ele olha para aquele homem, Jesus ele faz uma leitura daquele coração, e aquele coração está dizendo o seguinte: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu estou aqui
aqui porque eu te adoro. Senhor, eu estou aqui porque eu confio, eu creio na tua palavra. Eu estou aqui porque eu creio que o Senhor é Deus. Tem alguém aqui nessa noite, se a gente está pensando seu pensamento agora, diga a Ele: Senhor, eu estou aqui porque eu te adoro. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus olha aquele homem, o coração dele não está como o coração dos fariseus. Aquele coração está diferente. Aquele coração ele está com um problema, sozinho, numa luta. Mas ele está ali na sinagoga. Isso é interessante, que todo sábado ele ia à sinagoga. Ele não saía da sinagoga. E Jesus agora olha para ele, olha para aquele homem, conhece o coração dele, porque quando o texto diz que conhece os pensamentos, é o pensamento de todos. Nenhum poderia se furtar a esse conhecimento. Nenhum de nós consegue impedir essa ação de Jesus nas nossas vidas. Nós podemos estar aqui nessa noite e falarmos coisas lindas para as pessoas ouvirem, mas é Jesus que conhece, é Jesus que sabe do seu dia a dia, do teu caminhar, é Jesus que sabe o que você pensa, o que você faz, como que você age. É Ele, não é o pastor Valdo, é Ele, porque se nós ficássemos sabendo, irmão, a gente desceria às vezes do altar, né? Então Jesus permite, mas Ele sabe, e Ele sabe como tratar, Ele sabe como tratar. Ele não tem compromisso com o fariseu, Ele deixa lá, Ele está ensinando, Ele está falando. Aprende quem abriu o coração, aprende aquele que quer, aprende aquele que tem vontade, que tem desejo, cresce quem busca, que se entrega, quem confia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus não tem compromisso com quem não tem compromisso com nada. Jesus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, com aquele que entrega a família na mão dele, aquele que entrega a vida, que entrega os seus passos, que entrega os seus caminhos, que entrega o seu dia a dia. Quem adora a Deus na faculdade, adora na igreja, adora na empresa, adora lá fora, adora na casa. É com esses que Jesus tem compromisso. Glória a Deus. Diga lá aí. Aleluia. Aleluia. Jesus agora olha para aquele homem e ele vê o interior de uma alma destroçada. Ele vê o interior de uma alma arrebentada pela vida, por circunstância que ele não pediu. Não foi ele que pediu para passar por isso, mas as coisas nos vêm. Nós estamos aqui, é por isso que hoje nós temos que dar glória a Deus e agradecer a Deus por hoje, porque amanhã é Ele que sabe o nosso dia de amanhã. Aquele homem do nada, ele foi pego por essa enfermidade, ele não pediu, veio com problema na vida dele, e ele está com a alma despedaçada, humilhado, sem saber o caminho, mas Jesus está lá. Jesus está aqui nessa noite. Amém. Vou dizer uma coisa para você aqui profeticamente. Acalma teu coração, como o pastor Valdo disse aqui do testemunho da mulher. Acalma teu coração. Espere em Deus, Deus tem muito para realizar na tua vida. Ei, jovem adolescente, acalma o teu coração. Aprenda Deus já a acalmar o teu coração. Ei, Deus vai te fazer um pregador, acalma. Deus vai te fazer uma cantora, acalma. Deus vai te levantar como obreiro, acalma. Acalma teu coração. Deus vai preparar o teu casamento, acalma teu coração. Deus vai cuidar da sua família, acalma o coração. Espera Ele, confia que Ele está aqui. Aleluia. Jesus chegou, Ele está aqui. Glória a Deus. Ei, aquele homem não sabe, mas aquele que pode mudar a situação já estava na casa, como ele está na casa nessa noite. Quem pode mudar a história já entrou aqui neste lugar, chegou aqui. Aleluia, oh aleluia. Jesus agora ele olha para aquele homem, e como Deus ele é maravilhoso, e às vezes por ele ser tão maravilhoso ele não facilita a bola, porque ele tem poder. Aquele homem ele estava, eu imagino que num fundo escondido, porque o texto diz que Jesus olha para aquele homem, Jesus dá uma ordem para ele. Jesus podia curar, a presença de Jesus ela cura, irmão, você crê nisso? Não sei se você tem alguma enfermidade, mas deixa eu te dizer isso, é profético também que eu estou dizendo essa noite.
De repente eu não preciso nem orar por você, o pastor Valdo não precisa nem orar. A presença de Jesus aqui, ela pode curar. Ela pode fazer com que esse corpo estranho saia da tua vida. Ela pode fazer com que essa enfermidade saia do teu lar. A presença de Jesus é poderosa para destruir as armas do inferno contra a tua casa. Você quer isso? A presença de Jesus poderia ter curado aquele homem. Há muitos textos na Bíblia que diz que quando Jesus, onde ele estava, multidão era curada. Nem todos os milagres podem ser registrados, porque não haveria como registrar todos os milagres de Jesus, porque a presença de Jesus, ela curava. Só a presença dele, só a presença dele, só a presença dele, só a presença dele. Aleluia! Só a presença de Jesus poderia curar, mas ele segura. Ele segura. Glória a Deus. Ele olha para aquele homem e ele segura. Aquele homem está lá sem entender. Aí Jesus olha para ele e diz, para complicar um pouquinho, levanta. No fundo. Levanta. Uma ordem. Por quê, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa. Na nossa caminhada, na nossa vida, pode acontecer, cantora, líder dos jovens, né? Pode acontecer que alguém olhe para você e diga assim: você não tem condição, você não tem capacidade para isso não é para você não. Alguém pode olhar para você e dizer: ei, você não vai longe não, esse não tomou não, desiste. Alguém pode olhar para você e dizer: não, você não nasceu para pregar, você não nasceu para isso. Eu acho que eu não nasci para isso, mas Jesus manda ver. Podem até falar, mas o meu compromisso é com Jesus, não importa. Mas há frases, há coisas que nos derrubam, há coisas que vêm, que nos jogam no chão, que nos lançam no chão, que quebra para a gente, que nós somos seres humanos. E tem palavra que ela tem um poder tão grande que nos nocauteia, nos derruba. Como essa situação derrubou aquele homem, ele estava no chão, espiritualmente falando, ele estava caído. Espiritualmente, por isso Jesus disse: levanta. Mas nós podemos perder a confiança que nós temos nele. Nós não podemos perder a acreditar naquilo que Jesus nos chamou. É por isso que nós podemos cair, mas nós temos que nos levantar como soldado de Cristo, sabendo que é Ele que cuida de nós. Levanta! É um desafio. Um desafio. Jesus chama aquele homem para o desafio: levanta. E ele completa: levanta e fica de pé. Porque às vezes se levantar, pode levantar e ir embora, fugir do problema, correr. Jesus diz: levanta, ele podia levantar e sair embora. Falei: quem vai sobrar para mim? Eu não vou ficar aqui não. Correr, fugir do problema. Porque às vezes dá vontade de fugir dos problemas. Tanta coisa, tanta luta. Às vezes dá vontade de largar tudo e ir embora. Não sei, pastor Valdo, não sei se eu tenho essa vontade de fechar isso aqui embora. Hã? Vocês, líderes, pastores, às vezes dá vontade de largar tudo, irmãos. Nem escorrer, mas não é esse levantar que Jesus está dizendo, não. Jesus diz assim: levanta e fica de pé. Porque o levantar e ficar de pé é erguer-se, é se pôr na posição. Ficar de pé está numa posição para receber um comando, para receber uma ordem, para receber, aleluia, do céu, a autoridade. Levanta e fica de pé. Jesus está dizendo aqui para você: chega de chorar, chega de vitimismo, chega de ficar com dó de você mesmo. Chega, levanta, fica de pé. Deixa Deus te usar, deixa Deus realizar o propósito que tem na tua vida. Chega, levanta, fica de pé. Aleluia! Oh! Ai, que dó de mim, pastor. Ai, que dó, minha vida. Para, levanta. Fica de pé. E aquele homem, imagine, irmãos, ele levanta, ele não sabe o que está acontecendo. Ele não esperava Jesus ali. E agora, muito menos, ele espera essa ordem. Mas o texto diz que ele levanta. E ele fica de pé. Mas como Deus é maravilhoso, Jesus, ele prova um pouquinho mais, amém? Ele vai um pouquinho mais além. Ele pode dar mais uma apertadinha aí? Amém? Ele pode dar mais uma apertadinha? Pode? Pode? Jesus pode dar uma apertadinha? Você não vai fugir não? Você não vai correr se Jesus apertar mais um pouquinho? Vai não, né? Vai não, né?
Ei, Jesus ainda dá mais uma apertadinha. Levanta. Puxa, vou levantar, porque eu não vou ficar caído. Levanta, fica de pé. Posição de marchar. De pé, posição de andar. Ele estava na posição. Quando ele está na posição, Jesus dá uma outra ordem para ele. E qual é essa ordem? Vem para o meio. Aleluia. Vem para o meio. Que é isso, pastor? O que isso quer dizer? Escuta. A sinagoga era mais ou menos um círculo, quase igual isso aqui. As pessoas estavam assim ao redor sentado, uma multidão. Sabe o que é vir para o meio? É se expor. Mas ele não tinha condição. Ele estava, na percepção dele, ele estava fracassado. Ele mesmo às vezes se sentia um pecador, porque aquilo acontecia no que eles aprendiam com pecadores. Então ele tinha pecado, ele não sabia qual era o pecado, mas ele se sentia um pecador. E agora Jesus olha para um pecador, para uma pessoa que se sente um pecador, olha para uma pessoa que se sente um nada, porque aquela situação dele, irmão, a sensação de vida dele é que ele tinha se tornado um lixo para a sociedade. E é para esse que Jesus diz, é para esse que Jesus olha, é para esse que Jesus chama, aquele que se sente o nada, aquele que se sente pequeno, que se sente sem capacidade, que se sente inútil. É esse que Jesus está buscando, é esse que Jesus está chamando, é esse que Jesus está dizendo: levanta. Agora Jesus olha e diz: vem para o meio. Como eu pequei, eu não sei qual foi o pecado, mas eu tenho um pecado. Está aqui a faixa enrolada na minha mão, ninguém sabia disso agora, ninguém tinha percebido, eu escondia. Até agora eu escondia. Essa minha enfermidade, essa minha mão mirrada, ela ficava escondida, ninguém sabia. Mas Jesus é bom, quando Jesus ele vem para curar, para libertar, para transformar, para regenerar, para pôr em ordem aquilo que está fora, para pôr ordem na história da vida. Jesus é bom, é poderoso, isso mesmo, Jesus é bom. Quando ele entra na história, quando ele chama, pode vir. E Jesus ele se responsabiliza. Vem para o meio, mas como? Mas é interessante que aquele homem, ele aceita o desafio de Jesus. Ele aceita o convite de Jesus. Não é fácil. E ele levanta de onde ele está e ele vem para o meio. O que é isso que quer dizer, pastor? É se expor. É se expor. É sair do anonimato. É sair do oculto. Chega de ficar escondidinho. É você deixar Deus usar naquilo que Ele te chamou, é deixar Deus te levantar naquilo que Ele tem para a tua vida, é deixar Deus te colocar onde Ele quer te colocar. Chega do anonimato, vem para o meio, se expõe, vem. Aquele homem ele vem para o meio, mas deixa eu dizer uma coisa, não é fácil, porque quando ele chega no meio, ele encontra uma multidão de pessoas, e eu vou usar essa palavra aqui, me perdoe, uma multidão de crentes, que está olhando ele e agora estão com o dedinho, olha a mão dele, olha ele, olha, ele está em pecado, olha, os crentes olhando para aquele homem, ele está ali no meio, e ele começa a olhar para aquela, eu fico imaginando isso, ele está ali naquela sinagoga, ele está no meio, com a faixa enrolada na mão, há um burburinho na sinagoga toda, olha ele, é o pedreiro, é esse homem, o que ele fez, o que aconteceu, olha a mão dele, está enrolada, tem mancha, que aquilo, e os crentes começam a apontar, eu fico imaginando aquele homem, quando ele olha para a sinagoga, a vontade dele é de, correr, quando ele olha para os crentes ali na sinagoga, a vontade daquele homem é de deixar tudo para trás, se arrependimento matasse, acho que ele falou, meu Deus, por que eu vim aqui nesse meio? Por que eu me expus? Por que eu saí do meu lugar? Por que eu aceitei esse cargo? Por que eu aceitei vir para essa igreja? Por que eu aceitei estar aqui? Por que eu aceitei fazer? Porque aceitei. Imagina a cabeça dele, um turbilhão de coisas. Quando ele olhava para a sinagoga, o negativismo vinha, mas daí quando ele olhava para Jesus, o olhar de Jesus dizia para ele, confia, sou eu que estou chamando. Confia, sou eu que estou chamando. Mas quando ele voltava a olhar para Jesus, o olhar de fogo de Jesus entrava dentro do coração dele e dava uma certeza para ele que ele teria vitória. Ei, olhe para Jesus, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o seu irmão, para a sua irmã, para aquilo que a tua família te diz, não olhe para Jesus. Ele está dizendo, olhe para mim, não desvie, olhe para mim.
Quando ele olhava para a sinagoga, a vontade dele era ir embora, mas quando ele olhava para Jesus, ele sentia, ele via aquele olhar de Deus vivo na terra, ele via aquele olhar de amor, aquele olhar de quem ia entregar a vida por amar uma pessoa, aquele olhar de quem faria o que fosse possível pela vida dele. E ele confiou, e ele não correu, e ele ficou em a janela profética. E eu quero compartilhar isso com vocês. Pastor Paulo, posso pedir para a igreja ficar de pé? Porque você vê, deixa eu dizer uma coisa aqui. Se alguém está com sono aqui, vou pedir para alguém pegar um copinho d'água. Não é isso não. Mas escuta uma coisa, nós estamos aí, eu desci no meu carro e eu ia entrando no lugar errado ali, fui buscar meu óculos, Walter. E eu ia descendo um degrauzinho errado ali, mas lá estava um silêncio, estava escuro, um silêncio. Mas eu vi, não era lá não, é aqui, porque aqui tem barulho, aqui tem vida. Tem quem adora a Deus. Lá é silêncio, aqui é adoração. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ele está aqui nessa noite. O Senhor ele contempla você. Ele te trouxe aqui. Ele está falando contigo. Ele está falando. Você compreende que Deus está falando contigo? Você compreende que Ele tem uma obra na tua vida? Você entende que Ele trouxe você aqui nessa noite porque Ele tem algo para realizar? Entende? Pastor, eu sou jovem demais. Eu quero saber se você entende que Jesus te chamou aqui porque Ele tem uma obra na tua vida. Aleluia, Senhor. Esse aqui, ó Pai. Ele quer mudar a tua história. Glória a Deus. Ele quer mudar o teu sorriso. Ele quer transformar essa tristeza em alegria. Ele quer te dar novas vestes. Ele quer mudar essa situação. Ele quer arrancar essa depressão. Ele quer tirar esse mal. Aqui é Jesus, é Ele que te trouxe. Aleluia. Aleluia. Oh, sabe que eu aprendo que Jesus ele conta com pessoas corajosas. Ele conta com pessoas que têm ousadia nele, que confiam que tem ousadia nele. Por quê? Ele vem para o meio. Mas não é tudo. Olha só, irmãos. O homem que estava destruído, levantar, fica de pé, marcha, vem para o meio. E agora Jesus ele aperta mais um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, entendeu? Jesus aperta a mão um pouquinho. Ele diz: vem, levanta a tua mão. Ele tinha escondido, lembra que eu falei? Ele colava uma faixa da mão. Aquilo ele escondia dentro das vestes. Ninguém sabia aquele problema dele. Jesus chama para o meio, ele se apresenta, ele se expõe, ele obedece a voz de Jesus. Aí Jesus agora olha e diz: levanta a mão. Quando eu digo que Jesus conta com pessoas corajosas, que quando Jesus diz para ele, o texto diz, eu vou voltar aqui, eu vou ler, para que vocês gravem isso. O texto diz assim, ó: e havia ali um homem que tinha a mão direita. Vou repetir: havia um homem que tinha a mão direita. Aí Jesus chama ele, diz: vem para o meio. Todo mundo olhando. Aí Jesus diz: levanta a mão. Levanta a mão. Pastor, eu não entendi. Se conecte aqui, irmão, você vai entender. Qual era a mão errada? Jesus olha para ele e diz: levanta a mão. Qual mão? Não. Jesus diz: levanta a mão. Jesus deu uma opção para ele. Ele poderia continuar, pastor Falta, escondendo aquela mão. No meio da circunstância, no meio daquela sinagoga que estava trucidando ele, ele podia fazer assim, na esquerda, ó, limpa, livre, sem nada. Ó Jesus, ó, minha mãozinha, a outra mão direita escondidinha, ó, a mão esquerda, ó, ó, aqui Jesus só me chamou, minha mão esquerda. Ei, Jesus, vem cá, levanta tua mão direita. Jesus deu uma opção para ele, que Jesus chama corajosos, Jesus chama pessoas que têm atitude, Jesus chama pessoas que têm coragem, que têm ousadia para se lançar. Jesus vai levantar a mão. Ei, só ele sabia do problema dele. E aquele homem agora ele olha para Jesus. Eu fico imaginando que ele diz agora, até olhar para a multidão, de repente ele fecha até o olho e ele levanta, começa a levantar a sua mão direita. Ele começa a levantar a sua mão adormecida. Ele começa a levantar.
que Jesus está dizendo para você essa noite é: confia, olha nos meus olhos, eu tenho medo, porque Ele não pode te dar vida, ela não pode te dar vida, Ele não pode te levantar, ela não pode te levantar, mas eu sou Jesus, eu que estou aqui, eu sou Jesus, eu posso. Atrás daquilo que ele precisa, ele está com a mão levantada, com a mão direita levantada, e quando estão apontando o dedo, sabe o que está acontecendo? A mão dele que era seca, começa assim, o dedo se abre, ninguém percebe, mas o dedo ele continua falando lá, está em pecado, ele está errado, ele não podia estar aqui, o outro dedo se move, ele continua falando, não, tá vendo só, eu sabia, tinha uma coisa errada com ele, o outro dedo se move, vai indo. E aquele homem, de repente, ele está com o olho fechado, sentindo a sua mão agora um fogo na tua mão, sentindo um calor na tua mão. E Jesus está ali, olhando para a multidão, e a multidão agora começa a silenciar, porque a multidão agora está olhando para aquela mão, está olhando para aquela mão, e aquela mão, ela está começando a ficar alva, ela está começando a ficar sã, os dedos estão todos normais. Ei, a boca espantada agora olhando para a mão daquele homem, e começa a nascer carne, começa a crescer os nervos, aquela mão começa a ter vida novamente. Você não está entendendo? Começa a ter vida novamente. Vida no teu ministério, vida naquilo que Deus tem para você, vida lá no teu trabalho, a tua vida secular começa a ter vida, começa a ter vida, começa a ter vida. O que estava errado na tua vida, começa a ter vida hoje, começa a ter vida hoje. O que estava parado na tua vida, começa a ter vida hoje. Podem falar, pode acusar, mas Jesus está fazendo um milagre. É Ele que está trabalhando, é Ele que está operando. Você quer isso? Ei, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
pela metade. Deus não quer só um pedaço de você. Deus, Ele quer ver você restituído em tudo. Ei, olha para mim, a mão dele foi restituída. A mão dele foi restituída, isso quer dizer 100%. Ficou igual a outra. Ficou igual ao que era antes, talvez até melhor, com mais firmeza. É isso que eu estou profetizando para a tua vida hoje aqui. Que seja restituído o teu ministério, que seja restituído o teu lar, que seja restituída a tua finança. Ele é poderoso. Amém? Aplauda Jesus. Aleluia, você toma posse dessa palavra, você recebe a restituição de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família. Aleluia, volte a sonhar, queridos. Talvez aquele homem tenha deixado de sonhar, deixado de acreditar nos projetos dele. Aleluia, porque a mão ficou mirrada, mas Jesus chegou com um milagre, restituiu a autoestima daquele homem, restituiu a esperança dele, Talita, restituiu os sonhos dele. Aleluia. Ele foi para a sinagoga de um jeito, mas ele voltou de outro. Talvez você saiu da sua casa, chegou aqui de um jeito, mas você vai voltar para a sua casa de outro jeito, acreditando que Deus ainda restitui, Deus ainda restaura, Deus ainda muda a história, Deus ainda transforma situações. Aquilo que o diabo colocou na sua mente que não ia dar certo, tenha certeza que Deus faz dar certo, 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 Deus faz dar certo. Aleluia! Determinação, restituição. Esse ano será diferente, pastor Marcelo. Esse ano será diferente. Sabe por quê, queridos? Porque tem arrependimento. Quando tem arrependimento, tem perdão. Quando tem perdão, tem milagres. Quando tem arrependimento, Cláudio, tem avivamento. E quando tem avivamento, a igreja cresce. O povo vai, o povo flui. A igreja começa a caminhar, Deise. Aleluia. Você começa a acreditar mais no seu chamado. Olha, eu vou dançar com mais entusiasmo, porque eu sei que a minha dança cura. Aleluia, aleluia.
O rosto de cada um está brilhando. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito no ambiente, querido. É a presença, Alex, do Espírito Santo no ambiente. Às vezes a pessoa chega na igreja sem esperança, mas ela escutou uma palavra dessa, a esperança dela vai lá em cima. Os problemas ficam pequenos, né? Os levantes, os gigantes, Aldemir, fica desse tamanhozinho. Sabe por quê? Porque Deus é grandão. Como diz o bispo Reino, o bispo Reino tem uma espada lá no púlpito dele. Ele está com aquela espada em cima do altar e grita: o grandão está na casa.